acho que tem uma tendência no mundo, como o Sami comentou, de uma grande descentralização. Né? A tendência, a gente vê, até trazendo um pouco questão de econômica, né? A gente vê hoje que, em termos de investimentos nos últimos anos, certamente nos top 3 investimentos dos últimos 15, 20 anos, tá o Bitcoin, certamente. Talvez seja o primeiro. Sim. Talvez seja o primeiro. Sim. Eu não sei exatamente a estatística, certo? Se não é o primeiro, está entre os top 3, certamente está. E o princípio do Bitcoin é basicamente uma questão descentralizada. Existe um receio das pessoas com relação às moedas fiduciárias normais. Ninguém confia nos governos. Porque o governo para de imprimir. Quando você imprime, você gera inflação, perde o valor. Então, é uma coisa que... Hoje mesmo eu estava conversando com o meu... Tá falando com relação ao Brasil, né? Pô, mas a taxa de juros no Brasil é altíssima. E é realmente, imagina, 15% ao ano é uma insanidade. Mas se você for comparar no Brasil a valorização do dólar do Brasil com inflação mais, então, deixa eu me explicar. Então, se você pegar no Brasil, por exemplo, IPCA mais 7, que é o que está hoje, que é uma loucura. Sim. É uma loucura a inflação mais 7 de rendimento líquido, até porque é isento de imposto a maior parte das vezes. Se você pegar dólar mais 7, historicamente, rendeu muito mais do que IPCA mais 7. Sim, é que assim, então, você não acha no mercado dólar mais 7. Não, mas investimento em dólar aqui rende 7% ao ano, você consegue, em dólar. Mas com risco, eu acho, com risco. Sem risco, não. Não do governo americano. Não, título do governo, exato. Mas tem belíssimos papéis de empresas muito sólidas, sim. Você consegue até mais. É que também teve uma coisa que pesou, até vi a questão do iPhone aqui, o iPhone de 500 custaria $750 hoje. Pela inflação. Tá. Pela inflação. Mas assim, existe uma inflação de dólar e muito pronunciada nos últimos anos, principalmente no pós-pandemia, né? Porque injetaram 4 trilhões de dólares na economia. Mas isso faz a gente também ficar meio bagunçado, porque antes você fala assim, não, vou ver quanto custa a minha casa em dólar, vou ver quanto custa as coisas. Sim, agora... Só que você tem que lembrar que $100 mil há 10 anos valia muito mais do que $100 mil hoje. E vocês que viajam bastante, eu também às vezes tenho chance de viajar, a gente vê como que tá caro os Estados Unidos. Assim, você vai num lugar mais ou menos... Hot dog com a mulher, R$300. Tranquilo. Um cafezinho você tá pagando $10 no café. São quase R$60 um café. É uma coisa insana. Fica um negócio. E isso é uma coisa que a gente bagunça a nossa mente, porque a gente tinha na nossa cabeça que o dólar era mais ou menos estável. Mas parou de ser. Parou de ser. E eu acho que é uma tendência de todas as moedas, né? Então, aí volta na história do Bitcoin, né? Por que as pessoas... Poxa, porque é uma maneira de você não depender dos governos que imprimem dinheiro a qualquer custo porque consomem dívidas absurdas e tem que manter toda aquela máquina. A moeda perde o valor. Então, você tem a impressão que você está rendendo um absurdo, mas você vai ver a hora que você vai comparar o poder de compra real, você não está valorizando tanto assim, né? Sim. E eu acho que vocês não acham que talvez, não só do ponto de vista econômico, essa é uma tendência, mas talvez do ponto de vista até de governabilidade mesmo, eu tenho a impressão, não sei, é só uma impressão. Governo mesmo, você está falando? Eu acho que a tendência são os governos perderem força e não ganharem força no desenvolvimento. Eu acho que o governo vai criando medidas. Então, criando medidas para impostos, já estão falando em não só imposto sobre valorização de bitcoins, porque assim, até então, era assim, eu comprei um apartamento por 1 milhão e vendi por 1,5 milhão. Na hora da venda, eu apuro meu ganho e pago. Sim. E que eles estão começando a fazer já no Brasil, já isso para quem tem posição fora. Eu falo assim, você comprou 1 milhão de ações e agora você tem as mesmas ações, você não vendeu nada, só que elas valem 1,5 milhão. Isso é a coisa mais absurda que existe, porque não é um lucro real. Eu sei. Não foi realizado. Não foi realizado, mas é o que vale ao mercado. Ou seja, você tem que pagar imposto de um dinheiro que não efetivamente... Se isso acontecer, sai todo mundo que tem dinheiro, sai do Brasil. Eles já fizeram uma atualização disso e estão querendo fazer isso também em relação em criptomoedas. Agora, claro que aí tá bom. Uma vez, eu nem estou falando do Bitcoin em especial, porque tem outras que são até mais anônimas, né, no sentido da posse. Tá bom, é anônimo, mas o dinheiro tem que sair de algum lugar. Em algum momento alguém pega na entrada e na saída. A não ser que você... tem que pegar na entrada e na saída. A não ser que você mude, e isso ainda não aconteceu, que as transações diárias sejam feitas na moeda. Então, assim, eu vou trabalhar para você, eu falo, me paga em Bitcoin. Eu acho que no Brasil é mais difícil, mas eu tenho um amigo meu que é entusiasta, ele vive já assim. Mas eu acho loucura, assim. Mas eu não vejo o cara pagando táxi, não sei lá. Ele faz, porque tem um site, ele me mostrou, esse site você vai comprando cupons de tudo, é americano, né? Ele mora nos Estados Unidos.
Cara, você vai comprando cupom do Airbnb, cupom do Uber, não sei o quê, cara, e no final ele ficou 2 meses na Europa só com dinheiro de cripto sem ter que converter. Não, mas quando ele tá comprando cupom, ele tá convertendo. É. Ele não tá convertendo. Ele Ele tá convertendo por um serviço. mas não passa ali, moeda. mas não passa no portão mais fácil de pegar o cara, que é na entrada e saída Eu sei, da mas o conversão. cara que é dono do cupom é um intermediário disso. Sim. É um intermediário. Mas É um difícil corretor. de pegar, não? Assim, também são valores pequenos, né? É. A gente não tá falando do cara comprar uma casa, do cara... E tem um sei lá. aspecto também que eu vejo, que é essa questão de residência fiscal, né? Então, se os governos começarem a pressionar muito, as pessoas mudam de país, né? Sim, é isso. Cara, já tá acontecendo é o que aqui. acontece. Principalmente o rico, Então- ele pode ser tudo, mas menos burro. Assim, né? Normalmente ou ele tem uma boa orientação, né? De advogados Não, que vão orientá-los, exato. né? Então, realmente é um fato. Vamos ver como vai rodar. É. Eu tenho essa impressão dessa Mas com tendência. o governo, como você acha que funcionaria se fosse o caso de descentralizar? Você acredita que... Eu vi uma entrevista do prefeito de Miami recentemente. É uma pessoa que eu até conheço pessoalmente. E ele fez uma gestão fantástica em Miami. Ele pegou Miami há acho que mais ou menos há 10 anos, uma situação bem crítica. E ele entrou naquela situação. Hoje Miami está assim, explodindo. Está explodindo. Tá, o que está atraindo de investimentos, o que melhorou, a questão de segurança. Assim, é uma loucura. Até a inflação em Miami ficou até maior do que nos Estados Unidos inteiro, porque de tanta gente que atraiu. Só na época da pandemia, o que eles trouxeram de milionários do norte, da Califórnia, que mudaram para É que Miami, historicamente, já foi um lugar que recebeu muito dinheiro do narcotráfico há muitas décadas Miami atrás. Se construiu com o narcotráfico. Então, quer dizer, já é tem a questão, né, de ter provavelmente mais pessoas que falam espanhol do que inglês em Miami. No sul de Miami. Provavelmente. Diria que sim. Então, quer dizer, ele já é uma cidade que tem algumas características. É uma cidade muito próxima, né, da América Latina. Da América E a Latina. pandemia atraiu, né? O fato de ter sido um lugar mais liberal na pandemia sem dúvida. Foi o que atraiu as pessoas, não de foi novo, isso? é o lance de menos influência de governo. Então. Mas ele falou o seguinte, eu gostei muito da entrevista dele. Ele falou, olha, perguntaram para ele, entrevistador, acho que o pessoal tá daquele podcast All In, falou para ele, qual foi o teu, chama Francis, falou, qual foi o segredo, né? O que você fez para Miami acontecer? Ele falou, olha, eu baseei em 3 coisas. Primeira coisa, diminui o tamanho do governo. Sim. Diminui o máximo possível. Tem coisa que não é responsabilidade do Estado. Quando você fala, transporte, não sei o que, não é responsabilidade. Não deveria ser responsabilidade do Estado. Isso deveria estar numa parceria público-privada. Então, a primeira coisa que eu fiz foi eu reduzir absurdamente o tamanho do Estado e, consequentemente, reduzindo impostos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dizer, basicamente, o menor imposto hoje das grandes cidades dos Estados Unidos é em Miami. Segunda coisa que eu fiz, investimento pesado em segurança. Segurança é um problema do governo. Isso deveria ser 100% responsabilidade. Sim, porque eles do têm o governo. monopólio da violência. Então, Óbvio. O que eles fizeram? O que ele fez? Investiu pesado em segurança. Hoje, das grandes cidades americanas, Miami é a cidade mais segura que existe. Mesmo no ambiente que você tem herança de narcotráfico, você tem uma quantidade de imigrantes absurdos que estão morando ali, às vezes não legal, ou que vem ilegal. legal e ilegal. Então, mesmo com todo esse cenário, é uma das cidades mais seguras. E a terceira coisa que ele faz? Atrai investimentos em inovações tecnológicas. Cara, hoje você tem o Jeff Bezos mudando para lá, você tem o Elon Musk pensando em fazer coisas lá, você tem uma série de empresas se instalando na Flórida justamente pelos benefícios que você tem. sim. Então, assim, a hora que você vê essa receita, basicamente o que ele está te dizendo é um pouco do que eu acredito. Governos É liberal. perdem poder, diminuem o governo, diminuem o imposto e fomenta incentivos de investimentos e desenvolvimento, e isso se refletiu num crescimento absurdo Sim. de PIB, de etc., nessa história. Não, eu concordo e gostaria de ter governos assim no Brasil. Mas, quando você fala de política monetária, se você não tem uma própria moeda, você não tem o que fazer em termos de economia. Então, eu vejo assim, você quer estimular, você quer fazer uma política contracíclica, você quer, às vezes, está tendo uma inflação, você quer aquecer ou desaquecer, você não tem o que fazer. Você realmente perde todo A o única poder. coisa que você poderia fazer é diminuir ou aumentar impostos em setores, né? Mas, de novo, começa a ficar difícil cobrar imposto. Se a sociedade fica em si mesmada numa moeda que o governo não tem, porque a moeda é uma questão de aceitação. Eu deixo você me pagar em dólar? Provavelmente deixo, porque eu sei que o dólar vai ser aceito. Eu deixo você pagar em folha de papel? Eu falo, talvez não, porque eu não tenho esse mercado disso. Sim, você não vai Então, repassar, né? Mas aí acaba sendo um negócio à margem do governo. O governo não tem muito o que fazer. É uma questão.
É Bom. é um tema muito profundo, né?